carnaval chegou e junto com ele a vitrine, corpos, padrões reforçados, comparações silenciosas, enquanto uns desfilam fantasia, muita gente desfila insegurança, porque a verdade é dura. Vivemos na era do corpo perfeito e da autoestima frágil. E no meio do glitter, dos filtros, dos likes, muita gente está tentando provar que é suficiente. Mas suficiente para quem? Hoje, a conversa é profunda, porque talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez tenha sido a narrativa que você aprendeu sobre você. E se o carnaval revela o que mostramos por fora, a autoestima revela o que carregamos por dentro. Na redação do X da Coisa, eu sou Liliane Ravani e hoje converso com Mary Mendes, psicóloga especialista em ansiedade e autoestima. Mary, bem-vinda ao nosso podcast O X da Coisa, terceira temporada. Eu sou Mary Lucy, sou psicóloga, atuo na área de saúde emocional e trabalho principalmente com pessoas que lidam com ansiedade, autocobrança, dificuldade de autoestima. No longo da minha trajetória, eu tenho acompanhado muitas pessoas, muitas histórias de pessoas fortes, mas que por dentro elas se sentem muito insuficientes, elas se sentem cansadas e muitas vezes estão desconectadas de si mesmas. Então, o meu trabalho é ajudar essas pessoas a compreenderem seus padrões emocionais, as suas histórias de vida e construírem uma relação mais saudável consigo mesmas. Acredito que a autoestima, ela não tem a ver com perfeição, mas com consciência, com acolhimento, aprendizado contínuo, ressignificação. E é sobre se conhecer melhor e se tratar com mais respeito. Vivemos na era da comparação. Como isso tem afetado a autoestima das pessoas hoje, especialmente com o uso das redes sociais? Pois é, a gente está vivendo esse tempo que as pessoas se comparam muito, né? Essa comparação, ela ativa uma sensação de insuficiência, porque nas redes sociais as pessoas se comparam com uma versão idealizada do outro, com um recorte perfeito da vida do outro, e passam a concluir que não são boas o bastante, né? Que não vive aquilo, que não tem aquilo. Então, isso vem fragilizando a autoestima e aumenta, assim, a ansiedade, a culpa e a desvalorização pessoal. Mary, muita gente se cobra o tempo todo para dar conta de tudo. Onde termina a responsabilidade e começa a autocobrança que machuca? Bom, a responsabilidade ela é saudável quando ela respeita limites. Quando ela começa a trazer para nós aquela sensação de que está faltando algo, que não está completo, que estou devendo, e a gente não consegue perceber o que já fizemos, o que já entregamos, então isso começa a machucar, isso começa a prejudicar, né? Então, quando o nosso erro ele começa a legitimar a nossa incapacidade, então a gente ali não está aprendendo, a gente está se cobrando. É uma autocobrança que machuca, né? Então o erro ele precisa ser olhado como aprendizado e não como cobrança, porque quando a gente começa, errei, nossa, errei, isso começa a ferir, isso começa a nos machucar. E aí isso não tá legal. Diz pra gente, é possível construir uma autoestima saudável sem depender da validação do outro?
Como esse processo acontece na prática? Ah, sim. A autoestima saudável, ela nasce do reconhecimento interno e não do olhar externo, né, do outro. Na prática, isso acontece quando a gente, né, aprende a se autoavaliar com mais realismo, né? Quando a gente valoriza os nossos esforços, que a gente constrói um senso de valor próprio, que ele não depende da opinião do outro, né? Ele não oscila sobre aquilo que o outro diz de mim. Então, a gente precisa realmente esse olhar interno também acolhedor. Eu preciso olhar para mim com esse jeito de me avaliar com mais realismo, né? Não preciso subir a régua porque sou eu. Eu posso me olhar de uma forma mais sensível. Uma pergunta que eu considero muito importante: quais seriam os comportamentos do dia a dia que podem indicar uma baixa autoestima, mesmo em pessoas que aparentemente são fortes e bem resolvidas? Bom, a gente pode falar do perfeccionismo, né? A dificuldade de pedir ajuda, o medo de errar, a necessidade de controle, de ter tudo sob controle, a autocrítica constante. Então, esses comportamentos, eles são muito indicativos disso, né? Inclusive, muitas vezes a força aparente é uma tentativa de compensar essa insegurança interna, né. Então esse olhar a gente precisa estar bem atento, porque acontece muito, às vezes essa pessoa que vai demonstrando uma força muito grande, né, tem a ver com essa tentativa de acalmar essa insegurança interna. Conta pra gente de que maneira a nossa história de vida, a família, as experiências emocionais do passado influenciam quem somos hoje. Bom, elas moldam crenças centrais sobre o nosso valor, sobre a nossa competência, sobre pertencimento, né? Então, todas essas experiências de vida, elas têm essa capacidade de moldar essas crenças que temos sobre nós, né? Então, as experiências de crítica, de rejeição, de abandono, elas tendem, né? Podem gerar padrões de pensamentos que seguem ativos na vida adulta, né? E acabam influenciando as nossas escolhas, nossos relacionamentos, a nossa autoestima, porque não tem jeito, né? A gente não foge da nossa história. O que a gente pode fazer é ressignificar, mas a gente é fruto dessa história. Mary, você trabalha também no campo da fé. Como o autoconhecimento e a fé podem caminhar juntos no fortalecimento da autoestima em tempos tão desafiadores? Bom, o autoconhecimento, ele ajuda a identificar os padrões emocionais, crenças disfuncionais. A fé oferece sentido, ela oferece segurança, pertencimento. Então, quando caminham juntos, favorecem uma autoestima mais estável, baseada em valor e não em desempenho, né? A fé também nos lembra quem somos em Deus. O autoconhecimento nos ajuda a entender nossas dores. Juntos, essas duas coisas, né, fé e autoconhecimento, curam, porque um dá sentido, o outro dá consciência. E não é sobre perfeição, é sobre pertencimento e verdade. Para a gente terminar, que atitudes simples e possíveis podem ajudar alguém a começar a reconstruir a autoestima hoje? Claro que sem fórmulas mágicas. Bom,
Primeira coisa é a gente precisa começar se tratando com mais gentileza, né? Olhando para a gente com acolhimento, com gentileza. Depois eu acho que ajuda muito a gente ter esse diálogo interno, né? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou sentindo isso? Isso ajuda muito a gente ter essa autoconsciência. A gente precisa questionar os nossos pensamentos, porque nem sempre tudo que a gente pensa é verdade. Então a gente precisa questionar, principalmente quando os pensamentos são muito autocríticos, né? Então, questionar os pensamentos, estabelecer limites é importante, saber o que é seu e o que não é, reconhecer as conquistas, né? As pequenas conquistas. E uma coisa maravilhosa é quando a gente consegue se permitir ser imperfeito. Lembrando que isso ajuda a gente a caminhar, né? Ninguém é perfeito. A reconstrução da autoestima, ela é um processo. Ela é gradual, ela é feita de pequenas mudanças, mas mudanças consistentes. Então, que faz sentido para a gente. E a gente vai, então, se fortalecendo e reconhecendo e aceitando quem se é, né? E sendo feliz com isso. Mary, super obrigada. Volte. Quero agradecer pela sua escuta, por você ter ficado até aqui, porque falar sobre autoestima é falar de humanidade, né? De limite, de cuidado emocional, algo que todo mundo precisa, né? Todos nós precisamos fazer isso em algum momento da vida. E se esse conteúdo fez sentido para você ou despertou reflexões, queria te dizer que você não está sozinho nesse processo, né? Se você quiser saber mais, quiser conversar comigo, você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, né? No @MaryMendesPC, né? Lá tem o contato e você pode utilizar para falar comigo. Então, muito obrigado pela companhia e até uma próxima vez. Eu tenho uma boa notícia para você. O carnaval passa, as fotos perdem engajamento, mas a forma como você se enxerga fica. Neste carnaval, você não desfile comparação, desfile verdade, desfile liberdade, desfile autoestima construída de dentro para fora. Se esse episódio mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Envie para aquela pessoa que vive se comparando. E principalmente, olhe para você hoje com mais respeito do que cobrança. Porque autoestima não é fantasia, é fundamento. Nos vemos no próximo episódio. Beijos!